O patrão rico fica chocado com a jovem humilde que salvou sua mãe doente na entrevista. Ana sempre sonhou em estudar medicina. Ela passava os dias sob a luz fraquinha que entrava pela janela da pequena casa onde vivia com a avó, sonhando com um futuro em que poderia ajudar pessoas como sua mãe, que enfrentava tantas dificuldades. Mas a realidade era dura. No café onde trabalhava, o cheiro do pão fresco misturava-se ao ar pesado da rotina. As horas se arrastavam enquanto ela limpava mesas, atendia clientes e sonhava com uma vida diferente, longe do sofrimento e das privações. Então um dia sua avó, exausta e com um semblante preocupado, insistiu que Ana fosse ao encontro arranjado. Ricardo é filho de uma família rica, Ana. Ele pode te ajudar. Ana hesitou. Como o herdeiro poderia entender a sua realidade? Com relutância, ela aceitou. Ao chegar ao luxuoso restaurante, o brilho dos talheres e a sofisticação do lugar quase a fizeram sentir que não pertencia ali. É Ricardo. Ricardo, com seu olhar cansado e um sorriso que parecia esconder desapontamento. Ele também se sentia fora de lugar. Ele não queria ser mais um em meio aos sorrisos falsos e às conversas superficiais que cercavam sua vida. Quando começaram a conversar, a conexão foi instantânea. Os dois trocavam histórias, visões de vida, risos nervosos, mas Ana carregava um peso, um pequeno segredo que a enchia de medo. Grávida. A descoberta a fazia questionar se deveria abrir seu coração ou se era melhor se afastar. O nó na garganta dela só aumentava. Você não faz ideia do que é viver sob expectativas, não é? Ele disse, olhando fundo em seus olhos, e ela sentiu uma faísca de compreensão. Ele estava cansado de ser apenas o herdeiro perfeito. Era como se eles vivessem em mundos opostos, unidos por um desejo de escapar da própria vida. Mas quando Ana olhou para o futuro, o pavor tomava conta dela. E se tudo desse errado, a pressão nas têmporas se intensificava. As coisas começariam a complicar. As mulheres do círculo de Ricardo, que viam Ana como uma ameaça, começaram a conspirar. Ele jamais ficaria com alguém assim, sussurravam entre si, cheias de desprezo. Ana, angustiada, podia sentir os olhares fulminantes, as palavras carregadas de veneno. Uma treva sobre sua esperança, diante da felicidade que estava começando a sentir. No meio desse torvelinho, um rumor aterrador chegou até ela. Algo sobre um segredo devastador, que poderia separá-los para sempre. O coração de Ana pulsava descontrolado. O que fazer? Deveria contar a verdade e arriscar tudo. Ou seria melhor se distanciar de Ricardo antes que todo sonho se tornasse apenas uma miragem? A escolha pesava e a dúvida consumia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. O que fazer? Contar? Fugir? A pressão a fazia suar. Assim que a ideia de se afastar de Ricardo passou por sua mente, um grito cortou o ar relaxado do restaurante. Ele não é o que você pensa!
Uma mulher com cabelo loiro platinado e vestido vermelho gritou da mesa ao lado, fazendo todos virarem os olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para Ana. Seu rosto não escondia confusão. "Quem é você?" perguntou, olhando diretamente para a mulher. O ambiente estava paralisado. E a ansiedade de Ana subiu como uma chama, sua mente correndo. "Eu sou Clara, uma amiga muito próxima da família." Ela virou-se para Ana e exibiu um sorriso frio. "Você acha que tem o que é preciso para ficar com um rico? Você não faz ideia do que está por trás desse conto de fadas." Ana ficou paralisada, com a respiração entrecortada. "O que você quer dizer com isso?" O nó na garganta dela apertava mais. "Ah, vamos, Ana. Você realmente acha que ele está interessado em você por causa de quem você é? Olhe para si mesma. Você é apenas uma gaveta comum, enquanto ele..." Ricardo interveio. Seu olhar se tornou feroz. "Chega! Você não sabe nada dela." Mas Ana sentia a dúvida subindo, fazendo-a perguntar se realmente teria uma chance. E se Ricardo a visse apenas como um desafio a ser conquistado? A tensão aumentou e a conversa tornou insuportável. Nesse clima insano, Ricardo decidiu ignorar Clara e se aproximar de Ana. Mas antes que pudesse falar, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. O vidro da entrada se estilhaçou com um impacto devastador. As pessoas começaram a gritar e correr. Ana se virou para ver um carro acelerando em direção ao restaurante, um farol sangrento sob a luz da noite. O motorista parecia perdido e descontrolado. A cena se desenrolava em câmera lenta. O coração dela estava na garganta. Ricardo agarrou Ana pelo braço, puxando-a para o lado, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. O carro colidiu com uma das mesas. O estrondo foi aterrador. Uma mulher caiu, gritando, e o pânico tomou conta de todos. Ana olhou para Ricardo, seus olhos incrédulos, e sentiu uma onda de emoção pela proximidade e a urgência do momento. Mas enquanto os outros se dispersavam, uma figura encapizada saiu do carro e correu em direção ao fundo do restaurante, em direção a Ana. Ela sentiu um arrepio. A figura parecia reconhecer alguém. O rosto era familiar. O pânico e a cólera tomaram conta de seu ser. Quando a figura se virou, era alguém que ela nunca esperava ver novamente. Seu pai. A presença dele a atingiu como um soco no estômago. "Ana!" ele gritou, sua voz cheia de desespero, levando a uma nova onda de murmúrios e olhares inquisitivos. O brilho de um segredo estava prestes a ofuscar tudo que Ana havia construído. O choque a paralisou. Que surpresa estava por trás da vida que ela achava que era real? O que ele queria agora? Ricardo, aturdido, olhou de Ana para a figura e disse: "O que está acontecendo? Quem é ele?" As perguntas se acumulavam e o chão parecia se desintegrar sob seus pés. O futuro dela, que já estava incerto, agora se transformava em um labirinto de confusão e dor. O mundo desabava. E a perspectiva de encontrar respostas se tornava cada vez mais distante. O choque em Ana parecia reverberar por todo o restaurante. Aquelas duas palavras, "meu pai", escaparam dela como um sussurro, mas todos que estavam ali podiam ouvir. O pânico no olhar de Ricardo dissipou um pouco quando ele viu sua desorientação. Ele estava perdido, navegando por um rio de incertezas que se aprofundava a cada segundo. Você me abandonou?" Ana gritou, seus lábios tremendo, enquanto ela encarava a figura encapuçada. O rosto do seu pai estava marcado pela dor, a mesma dor que ela sentira por anos.
Ele mesma se lembrava dos dias sem comida, das noites geladas e da vida que não tinha. Cada parte dela ardia em frustração e raiva. Por que você está aqui? O homem avançou, mas o olhar de Ana era como aço. Ana, eu precisava te ver. As palavras dele eram uma tentativa vacilante, uma promessa quebrada diante de todos. Clara, a mulher do vestido vermelho, se aproximou, um sorriso sarcástico no rosto. Ah, olha só, o pai que tanto faltou aparece na hora certa. Mas o que ele realmente quer? A situação havia se tornado um teatro de horrores. Ana olhou para Ricardo, que estava em estado de choque. Ele precisava de respostas. Ela precisava de respostas. Mas o tempo parecia ter parado. O murmúrio se espalhou pela sala repleta de espectadores atônitos. As luzes pareciam brilhar mais intensamente, enquanto vozes se entrelaçavam em fofocas e especulações. Fuja! Seu pai suplicou, um tom de urgência na voz. Eles estão atrás de mim. Estou aqui para te proteger. Mas Ana, em meio à confusão, já não sabia em quem confiar. A dor que sentia agora era um turbilhão de emoções. Medo, raiva, confusão. Ricardo, por outro lado, se virou para o pai dela com indignação. Que tipo de pai aparece desse jeito? E você ainda quer que ela confie em você? Não posso explicar agora, o homem insistiu. Mas você precisa entender que há coisas que não estão sob nosso controle. Perigos! Eles estão na sua vida e na minha. E é por isso que você não pode ficar aqui. Precisa sair. Ana sentiu o coração apertar. Proteger era tão fácil dizer, mas por que ele não fez isso quando ela precisou dele? O restaurante inteiro parecia um labirinto de vozes, com as ideias de fuga ecoando em sua mente. Mas, de repente, a porta da frente foi estilhaçada mais uma vez. 3 homens estranhos, armados, entraram com olhares ferozes. É ele! Um deles gritou, apontando para seu pai. Não deixe ele escapar! A cena virou um caos. Gritos e correria tomaram conta do ambiente. Ana sentiu uma onda de adrenalina, mas ao mesmo tempo seu corpo paralisou. Ricardo, percebendo que o perigo era real, a puxou pelo braço. Precisamos sair agora! Mas a sala estava cheia de pessoas em pânico e o caminho parecia se fechar. A figura encapuzada de seu pai começou a correr em direção a uma saída lateral, gritando para Ana. Vem comigo! É a única maneira! Ricardo hesitou em escolher entre acompanhá-la ou salvar-se, e a urgência em seus olhos era clara. Aonde você vai? Não era isso que você queria? A dúvida no olhar dele cortava como uma faca. Ana estava em uma encruzilhada. O homem que deveria ter sido uma âncora em sua vida, agora era o motivo de seu desespero. E Ricardo, ele trazia a emoção que ela estava tentando entender, mas tudo parecia desmoronar. Antes que ela pudesse responder, um tiro ecoou pelo ar. O som gelou o sangue de Ana. Todos olhavam com um terror estampado nos rostos. Mova-se! Ricardo gritou. E Ana, puxada pela mão dele, se sentiu dividida entre seu passado e um futuro incerto. O que estava acontecendo? Ela queria respostas, mas o que tinha pela frente era um abismo de escolha e medo. Enquanto a porta se fechava atrás deles, um estrondo, Ana lançou um último olhar para seu pai, que havia desaparecido na escuridão. Estaria ele realmente em perigo? Perguntas sem respostas dançavam na mente dela, mas o que mais a assombrava era a sensação de que tudo o que conhecia, sua vida, seus sonhos, até mesmo seu amor por Ricardo, estava prestes a se transformar em algo que ela nunca poderia ter previsto. Ana e Ricardo correram pela saída lateral, tuchados pela adrenalina e pelo desespero.
O restaurante estava em um caos absoluto. Pessoas gritavam, móveis eram derrubados e os ecos de tiros ainda ressoavam na mente de Ana. Cada passo parecia um eco de uma vida que estava desmoronando. "Precisamos!" Ricardo gritou, segurando firme a mão dela, seu olhar determinada, mas também cheio de incerteza. O coração de Ana acelerava com cada movimento que faziam. O rosto dele, uma mistura de coragem e preocupação, apenas aumentava a confusão em sua mente. "Mas, meu pai!" ela gritou, sentindo uma onda de culpa por deixar aquele homem que, mesmo depois de tantos anos, ainda era uma figura presente em seus sonhos mais sombrios. Mas a urgência do momento não permitia espaço para suas emoções. Enquanto cruzavam a rua, uma figura surgiu à frente. Era uma mulher alta, com um vestido negro e cabelos desgrenhados. Nela havia uma força inexplicável, como se estivesse no controle, em meio àquela tempestade. "Para onde vocês vão?" perguntou, com a voz baixa e firme. Os olhos dela eram frios, como se conhecessem segredos que nem Ana nem Ricardo podem imaginar. "Desculpe, precisamos," Ricardo começou. Mas a mulher levantou a mão, interrompendo-o. "Não é seguro aqui. Venham comigo." Ela virou-se, esperando que os dois a seguissem. Ana hesitou. Como poderiam confiar nela? Mas o som de sirenes ao longe os fazia pensar que não podiam ficar parados. Então, sem outra opção, os dois a seguiram através de um beco escuro. Logo, entraram em um armazém abandonado. A mulher fechou a porta atrás deles e respirou fundo, como se estivesse libertando a tensão que a cercava. O ambiente era escuro, cheio de caixas e sombras. "Meu nome é Juliana. Eu estava esperando por vocês." Aquelas palavras cortaram o ar. "Esperando por nós? Como você sabe?" Ana perguntou, a desconfiança se acumulando. Juliana sorria, mas era um sorriso de quem carrega fardos pesados. "Porque a vida de vocês está entrelaçada com a minha de maneiras que vocês ainda não conseguem entender." Ricardo olhou para Ana, confuso. "O que você quer dizer?" Pintou-se uma nuvem de insegurança entre eles. O silêncio ganho pela resposta de Juliana deixava tudo ainda mais tenso. "Quem é meu pai?" Ana pressionou, seu coração batendo forte. Ele era um homem envolvido em muitas coisas e eu sou apenas uma consequência disso." Juliana hesitou. "Mas a verdade é que você não conhece a história completa." "Chega de enigmas!" Ricardo exclamou, sua voz cheia de emoção. "O que isso tem a ver com a gente?" Juliana se aproximou deles, tomando um tom mais sério. "Porque o homem que você conhece como seu pai, Ana, não é quem você pensa que é." Mágoa, choque, raiva. Um turbilhão de emoções percorreu o rosto de Ana. "O que você quer dizer?" "Ele não é seu pai biológico. O homem aquele que você viu no restaurante, ele é apenas uma peça em um jogo muito maior. E vocês estão no meio disso agora." A revelação a atingiu como um soco. A vida que Ana conhecia estava sendo desmontada, e com ela suas memórias eram questionadas. Todo o sofrimento, a dor, as noites em que ela chorava por um pai que não estava lá. Tudo isso poderia ter sido em vão. No entanto, um choque ainda maior se aproximava. "E você, Ricardo? Sua família é parte disso também. Seus pais, eles estão envolvidos em algo que pode destruir não apenas a sua vida, mas a dela também." Juliana fez uma pausa, permitindo que a verdadeira gravidade da situação calasse os dois. Silêncio. Um nó na garganta de Ana, enquanto a nova verdade se instalava. O que estava se desenrolando?
O que mais ela não sabia? Olhando nos olhos de Ricardo, uma nova dúvida pairava entre os dois. Seu relacionamento, suas vidas, tudo poderia desmoronar. E a visão de seu pai, correndo para ela, agora parecia um pesadelo. As respostas que Ana buscava eram mais complicadas do que nunca. Enquanto as palavras de Juliana ecoavam em sua mente, a realidade se transformava. Mas a verdadeira pergunta era: como eles iriam afastar as sombras que se aproximavam? Ana e Ricardo estavam em um frenesi, cercados por caixas e sombras. O que Juliana acabou de dizer ainda ecoava em suas mentes, criando um nó apertado na garganta de ambos. O passado de Ana estava sendo desmantelado e o futuro incerto os pressionava. Ana sentia como se as paredes estivessem se fechando. Como assim? Você não soube antes? Porque ninguém me contou. Ana falou, a voz tremendo. A raiva e a dor se batalhavam dentro dela. Como eu posso confiar em você? Juliana respirou fundo, os olhos que pareciam carregar todas as verdades ainda não ditas. Eu sei que isso é muito difícil, mas a verdade é que você tem que saber. Você, chamada de pai, não é um homem comum. Ele... Uma explosão cortou o ar. O silêncio foi imediatamente substituído por gritos e o som do vidro quebrando. A entrada do armazém foi invadida por um grupo de homens encapuzados, armados e com expressões furiosas. Eles estão aqui! Juliana gritou e puxou Ana e Ricardo mais para o fundo. Fujam! Um dos homens gritou, enquanto seus olhos reluziam com fúria ao focar em Juliana. Ela se virou bruscamente, sua determinação renovada. Vocês precisam sair daqui agora! Não podemos permitir que eles os encontrem. Em meio ao caos, Ana apanhou um pedaço de madeira caído no chão e segurou firme. O coração dela parecia um tambor descontrolado, enquanto olhava para Ricardo, que também estava em estado de choque. O que está acontecendo? Por que eles estão atrás de você? Ele estava tão perdido quanto ela. Acep, um dos homens, girou para encarar Ricardo. O que você não entendeu, herdeiro? Essa não é só uma briga. É uma guerra. Ele parecia se divertir com o pânico deles. Acha que pode escapar da verdade? É hora de enfrentá-la. Ana pensou em tudo o que havia passado. Sua infância solitária, a dor da ausência de seu pai. O que sabe dele? O que fez com ele? A voz dela ressoou no ar, cheia de determinação. Seu pai é um traidor, e você é a chave para tudo isso. A Acep deixou escapar, e nesse instante, o chão sob os pés de Ana parecia desmoronar. Kay, por que sou importante? Você está mentindo. Juliana olhou para Ana com expressão preocupada. Ana, agora não é a hora. Precisamos fugir. Mas a verdade havia sido lançada. E a ideia de que seu pai poderia ser alguém tão sombrio estava além de sua compreensão. Para onde podemos ir? Ricardo perguntou, a voz tensa. Ele segurou a mão de Ana. Precisamos de um plano. Mas antes que pudessem pensar em qualquer coisa, um calor extremo subiu. O clima no ar mudou de repente. Juliana, com os olhos arregalados, apontou para a porta. Ele está aqui. Ele mesmo. Ana virou-se. O que quer que estivesse se aproximando a fez sentir um frio na espinha. Então, ao invés de um homem qualquer, surgiu uma figura imponente. Era seu pai, mas não era o homem que ela lembrava. Ele parecia diferente. O olhar dele carregado de um peso familiar, mas também de uma escuridão que a surpreendeu. Ana! Você precisa me ouvir. Sua voz era desesperada, mas havia algo nela que não se encaixava. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele levantou a mão em um gesto. Fazer uma pausa.
Acep riu, uma risa cínica e desdenhosa que ecoou na sala. Olha quanta emoção! Mas não se esqueçam, a verdade é mais brutal do que ilusões. E nesse momento, tudo deslizou para o lado. O olhar de Juliana se tornou frio, quase calculado. Você não deveria estar aqui, disse ela, com o tom que fez o coração de Ana parar. Você não deveria ter voltado. Ana não conseguia entender. O choque tomou conta dela. A traição está tão evidente. Então por que ainda havia uma sensação de esperança? O que você quer dizer? Ela mal pôde vocalizar a pergunta. A tensão estava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. E, de repente, a figura familiar de seu pai desmoronou, revelando algo tão devastador que fez Ana cambalear. Ele não era apenas um homem perdido. Ele era o líder de uma organização criminosa e ela a peça final em um jogo mortal. Você sempre foi minha filha, Ana, mas agora você é o que sempre deveria ter sido, a herdeira. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Era a reviravolta que Ana nunca imaginara. E todo o seu mundo começou a desmoronar sob o peso das revelações. E enquanto a verdade devastadora se firmava, a porta atrás deles estremeceu. Acep moveu-se rapidamente, erguendo uma arma. Você pode colocar tudo em risco, mas o que realmente importa é quem você escolhe ser agora. Ana, paralisada em choque, sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que mais estava por vir? A escolha que teria que fazer dividia tudo: passado, presente, futuro, ser a herdeira ou seguir o coração. Ana estava sem ação, o impacto das palavras de seu pai reverberando em sua cabeça como um eco. A herdeira. O que isso significava? A raiva e a confusão se entrelaçavam, enquanto suas memórias se agitavam. A vida que conhecia estava se desmoronando diante de seus olhos. Ricardo olhou para Ana, um vislumbre de desconcerto cruzando seu rosto. O que isso significa, Ana? Você é uma herdeira de uma organização criminosa? Pergunta pesada, cada palavra impregnada de incredulidade. Como poderiam estar tão envolvidos em algo tão sombrio? Seu pai tentou se aproximar, mas Juliana o interrompeu, o olhar frio e implacável. Você não vai levar sua filha com você. Não após tudo o que fez. O tom dela era como um aviso. Ana sentiu um arrepio. Havia história ali, e o ar parecia vibrar com tensões não resolvidas. Estou aqui para protegê-la, ele gritou, a voz cheia de desespero. Mas a sala já estava em alvoroço. Acep, ainda com a arma em punho, estava em posição de ataque. Você não pode protegê-la de si mesma! Traidor! Começou a se armar. Ana via os rostos que a cercavam, todos com expressões de choque e confusão, como um teatro, onde tudo parecia prestar atenção ao confronto. E, de repente, uma catástrofe. Uma explosão ressoou, fazendo as paredes tremerem. O chão vibrou sob seus pés. O som era ensurdecedor, como se o tempo houvesse parado. Pedaços de madeira e metal voaram, e os gritos ficaram abafados pelo estrondo. Ana foi jogada para o lado, e tudo se tornou um borrão de fumaça e dor. Levante-se! Ricardo gritou, puxando-a pelos braços, mas Ana estava em estado de choque. Ao olhar para seu pai, percebeu algo que a fez gelar. Ele estava sorrindo. Não um sorriso de alívio, mas um sorriso astuto, de quem sabe mais do que demonstra. Você não me entendem.
Ele começou, a voz dele quase hipnótica. Tudo isso é apenas o começo. Há algo maior em jogo. E vocês dois são partes essenciais. A Cep olhou para o pai dela, agora mais confuso que nunca. O que você está dizendo? A certeza que ele tinha estava ruindo. Mas não havia dúvida de que a situação estava mudando em um instante. Vocês precisam saber a verdade. É uma questão de tempo. As palavras de seu pai eram enganosas, carregadas de mistério. Juliana estava mais alerta. Não agora! Eles estão se aproximando! Ana, ainda em choque, piscava para entender. Ela havia perdido o controle da situação e o que deveria ser um momento de reencontro virou um pesadelo. O olhar perspicaz de seu pai, à frente de tudo, desafiava a verdade que ela acreditava. Olhando em volta, o ar pesado estava carregado de fumaça e tensão. Ana teve uma intuição tão aguda que a fez tremer. O que mais estava escondido? Os 3 homens armados eram apenas a ponta do iceberg. Uma nova onda de pânico surgiu, fazendo seu coração acelerar. E então, um tiro ecoou. Ricardo se jogou na frente de Ana, seus olhos arregalados. Não! Ele gritou, mas o eco do disparo já reverberava. Tudo escureceu por um momento. E quando a visão voltou, Ana viu seu pai em pé, com um ferimento na barriga. Não! Não! As palavras saíram de sua boca em um sussurro perdido. O que estava acontecendo? Seu mundo estava desmoronando e os sentimentos de amor e raiva se chocavam. Ele caiu de joelhos, a expressão de dor misturada a um sorriso que Ana não conseguia entender. Agora você sabe a verdade. O murmúrio dele foi interrompido por outro grito frenético da Juliana. Saiam daqui! Agora, Ana estava presa em um turbilhão de emoções. Sabia que tinha que fazer uma escolha. Fugir ou ficar e descobrir a verdade que tanto precisava. E a única certeza que tinha naquele momento era que tudo havia mudado. O futuro que idealizava com Ricardo, a vida que conhecia, tudo estava perdido em meio ao caos. Uma nova revelação aguardava no seio da confusão. E como isso acabaria? Em quem confiar agora? O passado açoitava e o presente o cercava com sua espiral de escolhas. Ana sentiu que o chão se desintegrava sob seus pés, enquanto a incerteza pairava no ar. O que poderia acontecer a seguir? Ana estava sem ação, o impacto das palavras de seu pai reverberando em sua cabeça como um eco. A herdeira? O que isso significava? A raiva e a confusão se entrelaçavam, enquanto suas memórias se agitavam. A vida que conhecia estava se desmoronando diante de seus olhos. Ricardo olhou para Ana, um vislumbre de desconcerto cruzando seu rosto. O que isso significa, Ana? Você é uma herdeira de uma organização criminosa? Cada palavra transmitia incredulidade. Como poderiam estar tão envolvidos em algo tão sombrio? Seu pai tentou se aproximar, mas Juliana o interrompeu. O olhar frio e implacável. Você não vai levar sua filha com você, não após tudo que fez. O tom dela era um claro aviso. Ana sentiu um arrepio. Havia história ali e o ar parecia vibrar com tensões não resolvidas. Estou aqui para protegê-la, ele gritou, desesperado. Mas a sala já estava em alvoroço. A Cep, ainda com a arma em punho, estava em posição de ataque. Você não pode protegê-la de si mesma, traidor. O caos começou a se armar. Ana via os rostos que a cercavam, todos com expressões de choque e confusão, como em um teatro, onde todos prestavam atenção ao confronto. E, de repente,
Uma catástrofe. Uma explosão ressoou, fazendo as paredes tremerem. O chão vibrou sob seus pés. O som era ensurdecedor, como se o tempo houvesse parado. Pedaços de madeira e metal voaram, e os gritos ficaram abafados pelo estrondo. Ana foi jogada para o lado e tudo se tornou um borrão de fumaça e dor. "Levante-se!" Ricardo gritou, puxando-a pelos braços. Mas Ana estava em estado de choque. Ao olhar para seu pai, percebeu que ele estava sorrindo. Não um sorriso de alívio, mas um sorriso astuto, como se soubesse mais do que demonstrava. Ele caiu de joelhos, a expressão de dor misturada a um sorriso que Ana não conseguia entender. "Agora você sabe a verdade." O murmúrio dele foi interrompido por outro grito frenético da Juliana. "Saiam daqui! Agora!" Ana estava presa em um turbilhão de emoções. Sabia que tinha que fazer uma escolha: fugir ou ficar e descobrir a verdade que tanto precisava. E a única certeza que tinha naquele momento era que tudo havia mudado. O futuro que idealizava com Ricardo, a vida que conhecia, tudo estava perdido em meio ao caos. Uma nova revelação aguardava no seio da confusão. E como isso acabaria? Em quem confiar agora? O passado assombrava e o presente o cercava com sua espiral de escolhas. Ana sentiu que o chão se desintegrava sob seus pés, enquanto a incerteza pairava no ar. De repente, a fumaça se dissipou um pouco e Ana viu algo que fez seu coração disparar. Do outro lado do armazém, entraram mais figuras encapuzadas. Desta vez eram 4, todos armados, mas com um distintivo no peito. Um símbolo que ela reconheceu. Era o logo da organização criminosa, mas diferente do que ela imaginava. "Você está com os traidores, Ana!" gritou um deles, erguendo a voz como se o chão estivesse se dividindo ao meio. "Seu pai não é quem você pensa que é. Ele é um punido aqui, uma desgraça para o nosso nome." O silêncio caiu abruptamente. O que eles estavam dizendo? O pai dela era um punido? Ele havia falhado de maneira irrevogável. E agora a verdade estava exposta na luz cruel da realidade. As peças do quebra-cabeça começaram a encaixar, mas em um padrão que parecia cada vez mais sombrio. "Ele está cuidando de você para se redimir. Ele quer o controle de você." A Sepe olhou para Ana com um misto de desprezo e compaixão. "Mas a única herança que você realmente possui é a dor que ele trouxe." Ana parou. A verdade era pesada, esmagadora. Seu pai, o homem que ela havia idealizado, estava profundamente emaranhado em um mundo que ela não compreendia. E ainda assim, um fio de esperança crescia dentro dela. "Se eu sou a herdeira, então eu tenho o poder de mudar tudo." Ricardo segurou sua mão firmemente, o olhar na direção do pai dela, confuso e temeroso. "Ana, isso não pode ser verdade. Precisamos sair daqui." Seu tom era urgência pura. Mas o que mais poderia ela fazer a não ser confrontar esse novo real? "Não?" A voz dela soou firme. "Preciso entender. Não posso correr mais." Justo quando parecia que ela havia tomado uma decisão, um dos homens encapuzados se virou, diretamente para ela. "Então receba isso de uma vez, Ana! Tudo que você acreditou estar seguro pode ser uma mentira. Você não é a única que tem segredos escondidos." Era uma declaração que cortou o ar. O que isso significava? O chão sob seus pés ficou ainda mais instável. Poderia ser que ela estivesse ligada a secretos muito maiores do que imaginava? Quem ou o que ela realmente era? E com isso, mais perguntas surgiram no horizonte, e a incerteza pulsou como uma batida no coração dela. O que o destino aguardava a seguir?
Ana estava em choque. O que aqueles homens estavam dizendo? O olhar implorante de seu pai, agora em um estado de desespero, fazia seu coração disparar. E a primeira reação dela foi parar. Eu sou a herdeira? As palavras saíram como um sussurro, mas a confirmação dentro dela era ensurdecedora. Não, isso não podia ser verdade. Vejo que ela não entendeu ainda. A Cep zombou, com um sorriso irônico. Você é apenas uma peça na grande jogada de seu pai. Sempre foi. Ricardo apertou a mão de Ana, os olhos cheios de preocupação. Ana, isso não faz sentido. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. A urgência vibrava em sua voz, mas a confusão tomou conta dela. Como assim? O que mais ela não sabia? Eles estão mentindo, seu pai disse, tentando se levantar, a voz cheia de dor, mas ainda firme. Ana, escute-me. Você pertence a algo maior, algo que pode te proteger. Proteger? O que ela precisava era de respostas. Você se afastou e me deixou. Como pode agora querer que eu confie em você? O desespero se misturava com raiva e dor. O caos ao redor deles aumentava. Os homens encapuzados trocavam olhares nervosos. A tensão era palpável. De repente, uma explosão iluminou o armazém. A porta foi arrombada. Ana e Ricardo se viraram para ver uma figura alta e imponente adentrar. Era uma mulher, com um olhar forte e determinado, e algo no jeito dela fez o coração de Ana disparar. É hora, Ana! Temos que ir agora! Well? Quem é você? Ricardo gritou, tentando manter a calma em meio a tudo aquilo. A mulher parecia conhecer Ana de algum lugar, mas a memória dela flutuava na ponta da língua, como se estivesse gritando para emergir. Eu sou Mayra, a mulher respondeu, respirando fundo. E você precisa entender, Ana, você não é apenas uma herdeira. Você tem um papel a desempenhar que pode mudar tudo isso. Mudar o quê? Ana questionou, confusa, tentando colocar as peças do quebra-cabeça juntas. Mas Mayra apenas moveu a cabeça, um gesto de desapontamento. Você precisa ir agora. Os seus inimigos estão mais perto do que você acredita. Ela alertou. O olhar dela era de urgência, mas Ana ainda estava presa em suas perguntas. E antes que pudesse processar tudo, outro tiro foi disparado. O barulho ecoou. Ninguém sabia quem havia disparado, mas no ar havia uma atmosfera de traição. Ao olhar para o lado, Ana viu seu pai cair, a expressão de dor, mas com um sorriso de satisfação em seu rosto. Finalmente, a verdade prevalecerá, ele murmurou, suas últimas palavras tomando forma no ar, enquanto a realidade começava a desvendar em redemoinhos. Ele não estava apenas em perigo, ele era o perigo. O choque foi instantâneo. O homem que ela tinha desejado entender, que ela queria que fosse um salvador, revelava-se um mestre das sombras. Os outros homens encapuzados começaram a rir, um som ácido que cortou o ar. Viu só, Ana, o jogo está só começando. A Cep encarou-a com desprezo, mas agora Ana sentia como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Fuja! Mayra gritou novamente, e o grito delas ressoou em seu interior, como um convite a deixar tudo para trás. Mas o que mais ela estava deixando? A responsabilidade? O que seria dela? Ana virou-se para Ricardo, que parecia perdido. Vamos, agora! Ele puxou-a, mas a dor no peito dela não permitia que ela se movesse. De repente, tudo fez sentido. A verdade que seu pai havia escondido durante anos, a traição que estava à espreita, agora vibrava no ar.
E a única resposta que ela tinha era uma escolha: correr para o desconhecido ou ficar e enfrentar sua nova realidade. Mas antes que ela pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A porta arrombada começou a se fechar, mas não se fechou completamente. Uma luz intensa iluminou o local. As sombras dançavam na parede e uma figura enorme, completamente inesperada, apareceu. Era uma mulher. E não era qualquer mulher. Era sua mãe. O tempo pareceu congelar. O choque dela colocou um fim a toda lógica. Como assim? O peso da revelação esmagou Anna. Mistura de esperança e frustração minou sua resistência. O que tudo isso significava? A vida dela nunca mais seria a mesma. E assim, entre as ruínas do antigo mundo e a sombra do seu passado, Anna precisava fazer uma escolha. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E a única certeza era que nada seria como antes. Anna estava paralisada, os olhos arregalados ao reconhecer a figura diante dela. Sua mãe, a mulher que tinha sido um mistério durante toda a sua vida, estava ali, naquele momento caótico. O ar parecia denso, quase impossível de respirar. O passado surgia com uma força avassaladora, e todas as emoções a invadiam como uma onda. Anna! A mãe gritou, a voz trêmula, mas determinada. Agora não é hora de hesitar. Temos que sair. Mas Anna não conseguia se mexer. A visão de sua mãe, tão forte e real, fazia seu coração acelerar. Anos de dor e saudade misturados em um único olhar. Por que ela não havia aparecido antes? Você estava morta. Todos disseram isso. As palavras saíram como um sussurro, entrecortadas. Não, eu estive escondida, mas agora não posso mais. Você precisa entender. A mãe se adiantou, mas a tensão da cena era palpável. O confronto entre seu pai e as figuras encapuzadas era intenso. O homem que Anna sempre acreditou ser um traidor, agora lutava contra os rótulos. A Sepp olhou para sua mãe e riu, um riso cruel. Olha quem decidiu aparecer, a mãe abandonadora. Se você fosse uma boa mãe, talvez não tinha deixado sua filha na boca do lobo. Cale a boca! O pai de Anna gritou, perdida entre o desespero e a determinação. Não a envolva nisso! E a tensão se intensificou. A Sepp ergueu a arma novamente. Mas nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da escuridão, apoiando-se na porta e desviando a atenção. Era uma mulher, de cabelo desgrenhado e um olhar perturbado. Ela estava ferida, com um sangue fresco manchando a roupa. Anna! A mulher gritou com um tom de desespero. Eu sou sua irmã! A sua irmã! O mundo de Anna desabou. Uma irmã? Como assim? As revelações atropelavam sua mente e a confusão a paralisou. Sua irmã! A sala mergulhou em um caos total. Anna olhou para sua mãe e a expressão dela era um misto de choque e dor. Como você pode? Anna não sabia o que pensar. Uma irmã? O que mais estava escondido? Anna, escute, a mulher ferida continuou, enquanto tremia, passando a mão pelos cabelos. Conte tudo! Ele pode estar mentindo! Ele não é o homem que você pensa que é. O dedo dela apontou para o pai. Ele é o verdadeiro traidor. Ele te manipulou e você nem percebeu. Os rostos se tornaram um mar de questionamentos e raiva. O silêncio pesou como chumbo. O olhar de Ricardo fixou-se na irmã de Anna, confuso. Quem é você? Por que está aqui? O tom dele era duro e a tensão aumentava. Por que estou aqui para salvá-la? A mulher respondeu, os olhos aflitos e desesperados. E porque o que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar.
Você tá louca? O pai de Ana parecia em estado de pânico. Ela não sabe do que está falando. Mas a mente de Ana girava. O que estava acontecendo? Se sua mãe estava escondida, havia mais segredos do que ela poderia suportar. Os homens encapuzados começaram a avançar e o ambiente ficou tenso de medo. O que poderia acontecer agora? A sala encheu-se de gritos e barulho, e o tempo parecia se arrastar. As mentes de todos estavam em polvorosa. Ana se virou para Ricardo, a voz dele soando como um eco em seu coração. O que você vai fazer, Ana? A escolha é sua. Os olhares dela alternavam entre o pai, a mãe e agora essa estranha irmã. O que realmente significava tudo isso? Então, uma explosão. O chão tremeu sob seus pés e o caos se intensificou. A parede à esquerda desmoronou com um estrondo, revelando um grupo armado invadindo o armazém, como se os próprios demônios estivessem se libertando. As ordens ecoaram no ar. Capturem todos! Uma onda de terror tomou conta de Ana. Ela se viu enclausurada entre os mistérios da própria existência e uma tempestade de conflitos que estavam à espreita. E enquanto olhava para a irmã, um pensamento aterrorizante surgiu. E se todas aquelas verdades fossem apenas uma peça do quebra-cabeça que ela ainda não conseguia decifrar? Ana, a escolha é sua. As palavras da irmã ressoaram em sua mente, mesmo enquanto o caos a cercava. Mas qual escolha? Qual era a verdade? E, acima de tudo, em quem ela poderia confiar? Ana estava em pé, o coração disparado enquanto assistia sua irmã, a mulher desconhecida que havia revelado tanto. O caos ao redor crescia, como se o ar estivesse pesado, com uma tempestade prestes a estourar. Ela sentia o chão tremer sob seus pés, os ecos dos tiros ainda ressoando em sua mente. Ana, agora não é hora de hesitar. A voz de sua mãe era firme, mas ansiosa. Nós temos que sair antes que seja tarde demais. Ela olhou para o pai, que estava tutelado no chão, ferido e de alguma forma mais vulnerável e ainda tão detestável. Ele não pode ser de confiança. O pensamento ecoou, mas a nova revelação da irmã a segurava presa. O que você quer dizer com isso? O que ele fez? A ansiedade decidiu tomar conta de sua voz. As figuras encapuzadas se aproximaram, mas havia uma força crescente entre Ana e sua família. A Sepe continuava lá, zombando do que estava acontecendo. Mas agora tudo parecia menos ameaçador. Ele fez coisas terríveis, a irmã disse, o medo em seus olhos. Ele quer usar você, Ana. Você é a chave para tudo. Ela franziu a testa. A ideia de ser uma peça em um jogo maior era aterrorizante, mas ainda ansiava pela conexão perdida. E você? O que você quer de mim? Eu quero te salvar. Eu sou sua irmã e sempre estive aqui, mesmo que você não soubesse. Tá na hora de você saber a verdade. E no meio daquela confusão, algo nas palavras dela fez Ana sentir um fogo surgir dentro de si. Uma força que não sabia que tinha começou a se manifestar. Com todas as revelações e traumas à flor da pele, ela decidiu que não ficaria mais paralisada. Chega! Gritou, olhando para seu pai que ainda estava no chão, e para todos à sua volta. Eu não sou uma peça, eu sou a jogadora. Nesse instante, a atenção de Acep estava dividida, e Ana sentiu o impulso. É agora ou nunca, pensou. Ela se virou para Mayra, sua mãe, e para sua irmã. Vamos sair desta, juntas! Ricardo, ao seu lado, parecia perplexo, mas a bravura no olhar dela fez com que ele se juntasse a ela. Vamos, ele disse, os olhos firmes.
enquanto segurava a mão de Ana. No momento que elas começaram a se mover, tudo parecia em câmera lenta. A figura de seu pai caiu na sombra, ensanguentado, mas a determinação de Ana a fez olhar para a frente. A confusão tomou conta, mas algo dentro dela finalmente se acendeu como uma chama. Quando chegaram à porta do armazém em colapso, a luz do lado de fora os envolveu. E pela primeira vez, ela sentiu esperança. Você não vai escapá-las, Ana. A Cep gritou, mas o poder da escolha agora estava com ela. A liberdade estava diante deles. Com segurança em seus passos, Ana e o novo núcleo de sua família correram para a luz, deixando o passado para trás. Naquele instante, a determinação e o amor eram mais fortes que qualquer sombra do medo. Enquanto cruzavam a porta, Ana olhou para trás, buscando entender todo o peso de suas decisões. Uma nova vida, novos laços. Tudo o que conhecia havia mudado, mas a esperança brotava de alguma forma. Com confiança, ela sorriu para Ricardo e para sua irmã. Vamos seguir em frente. Agora somos todos uma família. O cenário caótico começou a se afastar, mas as perguntas ainda povoavam sua mente. O que os aguardava lá fora? E a verdade sobre seu passado seria tão dolorosa quanto o que deixaram para trás? O desconhecido era um grito, chamando-os para algo além da escuridão deles. Agora, com o coração pulsante, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. O sofrimento ficou para trás. O futuro era uma tela em branco. Antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal. Cada ação sua faz a diferença e garante que mais histórias impactantes cheguem até você.